com muita alegria que estamos aqui mais uma manhã, reunidos para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. E a mensagem hoje que eu tenho para trazer é diminuir a ponto de ser reconhecido. Amém? E aí vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João 3, a partir do versículo 22. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, pelo teu povo aqui reunido, através desses louvores, o Senhor já falando em nossos corações. Quero te pedir, Senhor, que venha sobre mim tudo aquilo que o Senhor quer que eu compartilhe com a tua igreja. Que não seja de mim e sim de ti. Que nós possamos ouvir a palavra e entender a ponto de a semente entrar em nossos corações. Toma minha vida em tuas mãos. Tira, Senhor, qualquer resistência de mente neste lugar. Que os ouvidos estejam audíveis, ao menos a tua voz. Que nada, nenhuma distração, possa nos tirar deste momento de reflexão e entendimento. Declaramos que tu és santo, que tu és digno, que tu és o príncipe, tu és o primeiro, tu és o único, tu és o alfa e o ômega. E sem ti nada somos e nada podemos. E declaramos que somos teus filhos. E Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde, sobre os nossos projetos, sobre a nossa família, sobre nada que se relaciona conosco. Ajuda-nos, Pai, a melhorar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. E antes de ler o texto, eu vou fazer duas perguntas e vocês já vão aí no coração de vocês buscando a resposta. O que é Deus e quem nós somos? Então vamos ler João 3, 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também batizando em Edom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá corria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. E respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu sou o Cristo, que fui enviado para como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Amém. E aí vamos ali em 2 Coríntios. A partir do versículo 1, que vai dizer assim. 2 Coríntios 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ao quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas.
Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou vê de mim ouve. E para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que esbofetear a mim, de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? E aí, antes de falar o que está em meu coração, eu anotei algumas coisas. Será que podemos nos colocar no lugar de um enviado, ou achamos que somos quem envia? Eu envio, ou eu sou enviado? Será que eu estou no lugar de filha, de discípula, ou isso já subiu à minha cabeça a ponto de me rotular soberana? As minhas atitudes, como Ana, já desapareceram e eu estou refletindo Jesus? Ou eu estou pegando tudo aquilo que Jesus tem me ensinado e potencializando em mim o que eu acho que é bom? Será que nós já estamos nos lugares de quem calça as sandálias porque somos dignos? Ou reconhecemos ainda que não somos dignos de calçar nem as sandálias do Senhor? Será que a minha humanidade está sobressaindo, ou o Espírito que habita em mim está tomando o lugar devido, a ponto de me moldar segundo a vontade de Deus, ou a minha humanidade está prevalecendo? Só saberemos exatamente quem é Jesus, o quão grande Ele é, quando soubermos quem realmente somos. E assim, assumindo as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa pequenez, assumindo os nossos erros. Às vezes nós erramos e achamos que não foi nada. Não conseguimos reconhecer quando erramos, porque talvez estejamos tão cheios de si que não conseguimos olhar para nós mesmos e vendo onde falhamos. Saindo de pedestais que nos colocamos. Quando as nossas fraquezas, ao invés de nos fazer cair imediatamente aos pés de Jesus e reconhecer que a graça dele que nos basta, e que não importa quão grande seja o espírito da nossa carne. Será que nós conseguimos viver com o espinho da nossa carne, assim como o apóstolo Paulo? Ele pediu, mas não foi ouvido, porque a graça do Senhor basta. E talvez o nosso espinho faça com que a gente faça exatamente o que esse espinho quer que a gente faça. E aí é preciso entender e reconhecer qual é a voz que está gritando entre nós, dentro de nós. Se é do Espírito ou se continuamos a nossa própria vontade prevalece. É preciso buscar a Deus com intensidade, relacionar-se loucamente com quem está apaixonado e que reconhece que sem Ele nada somos e nada podemos. E nós temos um defeito, porque é o primeiro sinal de melhora na nossa vida, talvez a primeira conquista, o primeiro milagre, nós diminuímos a intensidade da busca. Aí eu vou perguntar, vocês têm lido a Bíblia? Sim, sempre. Vocês têm orado? Sim, sempre. Mas esse sempre é quando? Sempre que eu estou em problemas, sempre que eu estou em dificuldades, sempre que eu estou doente. Sempre
Porque eu tenho tempo. E o sempre tem que ser todos os dias. Sempre é todo tempo. Eu só consigo reconhecer a Deus sempre que eu estou mal. Porque quando eu estou bem, não sobra tempo. E como nós falamos a semana passada sobre dízimos, dizimar, será que sempre estou dando 2h40 do meu dia para o Senhor? Em oração, em leitura, em oferta e sacrifício meu. O sempre que dá, eu faço. Nós terceirizamos aquele que deveria ser todos os dias o único, o primeiro e o último pensamento. Sem negociar, sem encontrar desculpas. É preciso olhar para cada um de nós. E essa mensagem sobre que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Não é para que as pessoas olhem para mim e perguntem quantos anos você se converteu e isso seja um mérito. Porque eu posso ficar 10, 20, 30 anos e nenhuma das minhas atitudes refletem Jesus. Eu não preciso estar com uma roupa escrito, a tua graça me basta. Não é o que está escrito. É o que essa frase, é o que essa palavra fez em mim. Será que eu estou conseguindo dizer não ao meu pecado, aos meus achismos, à minha soberba, até mesmo à minha incredulidade? Talvez não tenhamos diminuído tanto a ponto de dizer que a tua graça me basta, porque além de sermos imediatistas, somos mimados. Porque se Deus não fez aquilo que eu preciso, porque eu entendo que eu preciso, aí eu vou procurar quando der. Eu vou ficar chateada com Deus, não vou orar, não vou fazer nada para me aproximar dele. Porque eu me aproximei tanto e ele não fez. E às vezes você acha que Deus não está falando com você e ele te esqueceu. E nesse silêncio é que ele está nos avaliando. É nesse silêncio. Porque às vezes quando um amigo não manda mensagem pra gente, porque a gente já mandou tantas e aquele amigo não falou com a gente desliga, bloqueia, a gente faz tudo aquilo. E o Senhor cuida da gente nos detalhes e principalmente no silêncio dele. Porque é muito fácil adorar a Deus, estar com Ele, quando tudo vai bem. Quando toda semana a gente recebe uma mensagem, uma palavra, vem direto ao meu coração e fala comigo. Mas quando eu não ouço nada, e só me resta orar, eu deveria dar glória a Deus. Principalmente por poder orar sem ter que me esconder de ninguém. Me esconder no meu quarto é uma opção que eu tenho, onde muitas pessoas não podem nem falar sobre Jesus. Se pudessem muitos até ouvir o pensamento dessas pessoas, já seriam mortas. Eu assisti, não sei se é um filme ou um documentário, onde é um filme onde um homem foi preso justamente porque ele falava de Jesus, ele seguia Jesus, e ele foi torturado todos os dias. Ele era torturado, e se você continuar falando, você vai continuar sendo torturado. Ele continuava falando, cantando e louvando. Pegaram o filho dele e torturaram o filho dele na frente dele para ele negar a Cristo. O filho disse: não faça isso. Mataram o filho dele na frente dele. E ele continuou adorando. Será que nós somos esse tipo de adorador? Será que nós diminuímos a ponto? Ou quando Deus não deu aquilo que eu queria, ele não serve mais?
Que tipo de fé nós temos? Será que nós estamos fazendo pacto, um conchavo? Se ele me der, eu adoro mais. Se ele não me der, eu vou adorar pouco ou talvez nem adoro. Será que sempre que eu vou ao culto é porque sobrou um tempo? Ou porque eu não perdi a hora? Quando a gente perde a hora é porque a gente não tem compromisso. Quando aquilo não é importante. Porque quando aquilo importa, se você tiver um encontro romântico, você chega antes da pessoa. Mas Jesus pode esperar. Será que ele pode esperar? E o diminuir, o Senhor tem falado muito ao meu coração. E às vezes eu me questiono, caramba, a gente já está aí, vai fazer 6 anos, né? Horas vêm algumas pessoas, horas não. Temos as que permanecem. Poxa, Senhor. E cada vez mais Ele fala, não é sobre quantas pessoas, e sim como você entrega. Não é quantos seguidores nós vamos ter, quantos likes teremos, é quanto nós queremos Jesus. E nós permanecendo aqui 1, 2 ou 3 pessoas, isso mostra o quanto nós queremos Jesus. Porém, também não podemos descartar que podemos estar fazendo por fazer, como se estivéssemos cumprindo um protocolo. Não, todo domingo eu estou lá, não importa, 1 ou 2 pessoas, eu estou lá. Será que mesmo eu estando aqui com 1 ou 2 pessoas, eu estou entregando a minha melhor adoração? Reconhecendo que Ele é Deus. É Ele quem faz, não sou eu. Não é a minha oração que salva ninguém. É o quanto eu oro crendo que Ele vai fazer. Não somos nós, não, é Ele. Ah, eu melhorei. Não melhorou nada, porque se tivesse melhorado, não estaríamos mais aqui. Porque quando estivermos prontos, exatamente como Deus quer que a gente esteja, Ele vai nos arrebatar, vai nos levar, porque a gente vai errar no seguinte minuto. Porque a nossa natureza é caída. Quantas vezes nós vamos atrás de quem dá mais, de quem reconhece mais, de quem nos exalta mais? O apóstolo Paulo, ele, dentro da prisão, ele evangelizou. Será que nós faríamos isso dentro da prisão? Ou iríamos dizer, poxa Deus, por que eu? Porque a gente não, ele, até então, naquele cenário, ele estava sendo perseguido por esses homens, mas ele tinha crimes a pagar, sim. E de repente, se nós tivermos crimes a pagar, e aí estamos com Jesus, e aí vamos para a prisão. Poxa, Jesus, hoje eu faço aquilo que você quer, esquecendo das minhas consequências. Ele apaga. Ele apaga, sim. Tudo aquilo que nós fizemos, Ele apaga. Mas tudo que a gente faz aqui tem consequência. E nós vamos ter que arcar com todas as consequências. Mas eu estou aqui todo dia ministrando. Eu já me acho a própria encarnação de Jesus. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Sabe por quê? Porque por um estalar de Deus, eu posso botar tudo a perder. Qualquer um de nós. Somos fracos. Somos falhos. Somos errados e somos errantes, mas nós nem sempre assumimos isso. Nós queremos que a nossa oração seja feita à nossa vontade. Nós queremos orar e que Jesus tem que fazer do meu jeito. Porque do jeito dele, talvez demore e doa. E se ele não fizer do meu jeito, eu me afasto. É errado.
Nós precisamos diminuir. Diminuir é um gesto, sim, de humildade, não é de humilhação. Quando a gente canta determinados louvores ou ouve alguma palavra, sabendo que é para mim, e se aquela palavra não me constrange, realmente, eu não fui encontrada, eu não fui impactada, porque a palavra, ela entra para isso, para constranger, para que a gente mude a nossa roupa. Eu estou ouvindo Jesus. Não, Ele não vai fazer. A decisão é minha, é sua, é nossa. Ele já deixou aqui, escrito, o nosso espelho. Esse aqui é o nosso espelho. E talvez a gente queira agradar as pessoas e não a Deus. É porque a gente esquece que quando fecharmos os nossos olhos e acabar, existe um outro lado que a gente não conhece. E aí, depois, em qualquer momento, eu volto lá e me reconcilio com Deus. E se não der tempo? A conversão, ela te traz a salvação. Quando você reconhece Cristo. Mas a libertação depende de cada um de nós. A libertação depende de cada um de nós. Seja em qual área da nossa vida for. Se eu não me esforçar para me livrar daquilo, para que aquele espinho fique doendo, eu vou continuar adorando e engrandecendo. E eu não vou ceder às minhas tentações. Eu não vou fazer aquilo que diz dentro de mim, no meu eu. Eu não vou fazer. Porque a graça do Senhor é muito basta. E quando reconhecemos isso, é no auge do nosso desespero que a gente precisa colocar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, eu não aguento mais, não estou conseguindo, me ajuda. Mas aí muitas das vezes a gente chama um amigo, eu não, mas vai para o bar beber, ou vai na casa de alguém ter um chá da tarde para ter conselhos que não vêm da palavra. Porque as pessoas vão ser as nossas amigas, sim, vão nos aconselhar, sim, dentro do seu entendimento, dentro da sua vivência. Mas se não tem conhecimento da palavra, os valores vão estar invertidos. E aí a gente já fragilizada vai abraçar aqueles conselhos. Então é preciso saber até em que mesa nós estamos sentando. E não que você seja melhor do que ninguém. Não porque eu vou sentar naquela mesa. Não, a gente pode sentar sim. Mas se for para sentar naquela mesa, é para deixar a marca de Cristo, que habita em mim. Eu não posso sentar com as pessoas que eu conhecia e continuar da mesma forma. Eu não preciso falar para que as pessoas reconheçam que há em mim algo diferente. E o que habita em mim hoje é o Espírito Santo de Deus. E se alguém vê algo em mim diferente, é a luz de Cristo. Não é sobre mim. Porque se for sobre mim, nada de bom eu tenho para dar, a não ser os meus excessos. Eu quero ser reconhecida por Cristo. Eu quero dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, não a minha. Eu preciso diminuir em todos os meus excessos. Eu não tenho que escolher isso ou aquilo. É ao mesmo tempo que eu estou caminhando com Cristo, o Espírito Santo vai mostrando para mim aonde eu preciso melhorar. Qual é o tipo de conteúdo que eu estou gerando? Qual é as brigas que eu estou entrando? Será que algumas discussões valem a pena? O meu silêncio vai bastar. Se eu sei a minha verdade hoje em Cristo, eu preciso confiar nele.
E os nossos conteúdos, eles são tão importantes hoje. Eles vão dizer quem nós somos. Porque às vezes tem gente que nos segue que a gente nem sabe. E de repente você recebe uma mensagem assim: poxa, deixa as suas mensagens para compartilhar, porque você coloca tantas coisas boas e eu nem consigo às vezes tirar print. Eu nem sabia que a pessoa me seguia. E nem que prestava atenção em mim. Porque a gente está tão acostumado a ser tão insignificante como Ana. Mas hoje eu não falo sobre desaforos, sendo indiretas. Hoje eu falo sobre a palavra de Deus. E eu sempre costumo dizer, sempre tem alguém em algum lugar precisando ler alguma coisa. E de repente eu e você somos essa luz, essa ponte, essa flecha. Porque o de repente de Deus, ó, é assim. E se eu diminuo, eu vou ser o de repente nas mãos dele para a vida de alguém. Você conhece e reconhecer quem você é nessa manhã? Você consegue entender que sem ele nada é possível? Você já está tão que não consegue mais se ajoelhar para orar? Ou somente fala: Deus te abençoe. Só Deus te abençoe. E muitas das vezes as pessoas usam esse Deus te abençoe como se ela estivesse abençoando. É Deus te abençoe. Seja abençoado em nome de Jesus. É o nome dele que sempre tem que prevalecer na nossa vida. É ele quem está lutando as nossas guerras. Porque se a gente for lutar as nossas guerras, não sobra nada em pé, nem nós mesmos. A gente precisa querer diminuir. Diminuir não é deixar com que as pessoas pisem na nossa cabeça. É diminuir na presença do Senhor, para que Ele nos ensine como tratar as pessoas que querem pisar em nós. Não vai ser com as nossas guerras, com as nossas brigas, com os nossos escândalos. Basta olhar para Jesus. Basta pedir para Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda a melhorar. É preciso reconhecer. Nós não somos nada sem Jesus. Se tirar Ele de nós, não vai sobrar nada de bom. Primeiro que a gente já começa dizendo que somos bons e não somos. Porque se nós fôssemos bons, não escolheríamos a quem fazer o bem. Sem Jesus é assim. Sem Jesus a gente só vai falar com quem a gente quer e não com quem precisa ouvir a nossa voz. Mas Jesus, Ele nos ensina e diz que temos que orar e amar os nossos inimigos. Sem Jesus, a gente quer que os nossos inimigos se exploram. Então é preciso hoje olhar para dentro de nós e reconhecer quem somos e quem Deus é, o que Ele já fez e o que Ele ainda pode fazer na minha e na sua vida. Vão ter processos longos, demorados mesmo, difíceis e dolorosos, que Deus está trabalhando em nós. Mas nós estamos tão focados só nos nossos problemas, que não conseguimos entender que Deus está querendo ensinar algo e eu não estou vendo. Porque eu estou focado no meu problema, na minha dor, naquilo que está faltando e que Deus não fez. Enquanto estivermos nessa queda de braço, nós vamos perder sempre. Sempre. É preciso deixar que Deus tire aquilo que não é para a nossa vida, que nos afaste de lugares, que nos conduza, que Ele pegue as nossas mãos e leve aonde Ele quiser. Porque senão, nós vamos continuar sendo como
uma pessoa mascarada, usando a roupa de crente, a Bíblia embaixo do braço, ouvindo todos os louvores porque sabemos a letra, mas aqui dentro nada mudou. Diminuir é aqui. É aqui. O primeiro passo é aqui. Quando eu ouço a palavra e reconheço em mim, eu não tenho que falar do outro. Eu preciso diminuir. Se você não quer diminuir, o problema é seu. Se ela não quer, não importa. Eu quero diminuir. Mas a gente quer que o outro diminua. Porque às vezes a gente está achando que a gente já está tão soberano, tão cheio da verdade. E se eu estiver cheio da verdade, a verdade para mim tem que ser Jesus. E quando eu estiver cheio dessa verdade, eu vou diminuir cada dia mais. Só que cabe a cada um de nós decidir o que a gente quer para a nossa vida. É buscar esse relacionamento diário. Eu sempre oro, todos os dias. Não é só sempre que eu tenho um problema. Sempre que eu lembro, sempre que dá. Sempre que eu posso. Sempre que está tudo difícil, eu chego aos pés do Senhor. Mesmo no silêncio. Quando sempre você não ora, Ele está te vendo. Quando sempre está reclamando, Ele está te vendo. O Senhor quer mudar, sim, a nossa história. Mas precisa começar em nós. A decisão de querer melhorar. Porque a parte dele Ele faz, mas e a nossa? A gente quer que Ele faça tudo. Como num passo de mágica. Ficaria muito fácil. Muito fácil. Se fosse assim, Ele teria livrado o filho dele de ir em direção à cruz. Mas até nesse momento, Jesus sentiu esse afastamento. Entendendo que o Pai tinha o abandonado. Por quê? Porque Ele estava sobre Ele todo o nosso pecado. E aí, às vezes, você acha que um errinho, um pecadinho seu, não te afasta do Senhor. Seja lá qual for o erro, qual for o pecado. Analise-se para saber o que tem te afastado do Senhor. Reconheça em você aonde você precisa diminuir. O que você precisa fazer, qual é o caminho a seguir. Para que a gente seja o farol. Para que a gente seja exatamente o farol. Vou sentar ali perto dela, porque chegaria, ela sempre tem um bom assunto. Às vezes nem é nada para alguém, mas o que você está falando, tudo leva a Jesus. A pessoa quer estar ali. Sabe por quê? Porque hoje em dia as pessoas ouvem tantas coisas ruins. As pessoas são tão desesperadas por milagres, por situações que não acontecem. Elas só ouvem palavras, talvez, de maldição. Que quando ela senta perto de alguém que transmite a paz que excede todo o entendimento, a gente quer estar. E a minha oração, além de querer diminuir, é estar perto de quem quer ser diminuído. Estar perto de quem é amigo de Deus, de quem pergunta para mim: Ana, quem é Deus? Onde tem uma igreja? Que dia eu posso ir? Eu quero ir também, eu vou. Às vezes nós sentimos vontade talvez de ligar para alguém, falar alguma coisa, e a gente começa já a pensar no minuto seguinte: não vou ligar porque talvez a pessoa isso, aquilo. A gente já põe todas as desculpas. Mas se eu diminuir a ponto de ouvir o Espírito Santo, eu vou fazer aquilo que aconteceu naquele momento. Eu vou ligar assim, sem saber porquê. Olha, eu só estou te ligando por causa disso ou daquilo. E é muito bom saber que Deus está me olhando mesmo quando eu nem imagino. Semana passada eu compartilhei aqui
que eu e a Kátia estamos bastante afastadas de vermos, de estarmos falando. E ela, por me conhecer, através das minhas postagens e mensagens, ela me chamou e falou: você não está bem. Por quê? Porque ela me observa. Imagina Deus. E aquilo foi tão bom para mim. Porque às vezes a gente acha invisível, que ninguém está olhando, que ninguém isso. Mas existem pessoas sim, que estão te observando. E principalmente as que te conhecem. Jesus, Ele nos conhece. Mesmo no silêncio. Mesmo quando tudo parece errado. Para mim, aos meus olhos. Deus está em silêncio, mas Ele está olhando. Ele está nos observando e no momento exato. Ele vai perguntar: o que aconteceu com você? Por que você mudou a rota? Por que você parou de orar? Por que você se afastou de mim? O que é impossível para Deus? Talvez nosso olhar limitado ache que Deus só vai fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Mas Ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Mesmo que não seja do nosso modo, do nosso caminho desenhado, mesmo que não seja com a cor que eu queria, Ele vai fazer muito mais. Mas antes disso, Ele quer saber quem somos. Que tipo de adorador, que tipo de filho eu sou? Sou filha ou permaneço escravo? Porque quando eu só quero e não me relaciono, eu continuo escrava. Eu continuo escrava das coisas. E quando eu sou filha, eu sei que eu sou amada, cuidada, protegida e que na hora certa o Senhor fará. Nós precisamos entregar a nossa melhor adoração, diminuindo em todo o tempo, na frente das pessoas e principalmente sem as pessoas estarem. Porque é muito fácil estar aqui adorando, louvando, fazendo e acontecendo, e no meu particular, nada é fácil. Hoje o Senhor quer perguntar para mim e para você: quem você é quando ninguém está te vendo? Que tipo de adoração você entrega para o Senhor quando ninguém está te vendo? É essa pessoa que Jesus hoje convida a diminuir, para que Ele possa crescer. Crescer sim na tua adoração, na tua intimidade, na tua entrega, para que cada vez menos você não se reconheça como quem foi um dia. E você olha e hoje fala: nossa, como eu mudei, como Jesus me mudou, como Ele me moldou. Mas é preciso baixar a guarda, tirar a armadura, liberar a mente, parar de se distrair com aquilo que não importa e deixar Jesus fazer aquilo que é preciso. E Ele faz todos os dias. Mas estamos tão distraídos, tão atribulados, que não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes, através de pessoas que a gente nem conhece, em situações inesperadas, o Espírito Santo vai falar algo conosco, vai nos mostrar algo para nos ensinar. Mas se estivermos distraídos, não vamos ouvir, não vamos perceber, e principalmente receber. Então que nós possamos nos autoanalisar, reconhecendo quem é Deus em minha vida e quem eu sou. Quem eu sou sem Jesus, nada. Quem eu sou sem Jesus, talvez um poço de ignorância. Alguém cheio de verdades, cheio de sofismas,
Sem Jesus eu sou prisioneira, eu sou escrava de mim mesma. Mas eu quero sim que Ele cresça em mim, para que eu desapareça dentro dos meus achismos. Porque só assim eu vou conseguir mostrar para alguém que Jesus é bom. Só assim eu vou conseguir contagiar o mundo, para que as pessoas queiram estar nessa presença maravilhosa e única. Porque Ele é único, Ele é soberano. E que nós venhamos a desejar, porque Ele continua olhando para cada um de nós, mesmo no silêncio. Mesmo no silêncio. Quando você se afasta de algum familiar e de repente ele fala: nossa, você sumiu tanto tempo, mas eu estou te acompanhando ali pelas redes sociais. E ele acompanha só por aquilo que ele vê. Jesus não, Ele acompanha em todos os momentos. E a Bíblia, ela deixa esses ensinamentos para esse autoconhecimento, autoanálise. Eu não preciso que ninguém diga onde eu estou errando. Quando eu diminuo, eu consigo reconhecer aonde eu estou errando. Eu não preciso que ninguém venha falar. Eu preciso sim estar tão acessível ao Espírito Santo que, sem muito pensar, eu percebo aonde eu errei, aonde eu falhei, ou até mesmo aonde eu acertei. Mas quando a gente acerta, geralmente a gente quer se elevar. E é nesse momento mais perigoso. Não existe ninguém que pode trazer uma palavra e dizer que é o melhor. Não, porque quem capacita é o Senhor. A gente pode estudar sim, pode buscar todos os entendimentos, todo o conhecimento do mundo. Mas, se o Espírito Santo quiser, de nada vai valer aquele ensinamento todo. A palavra sem o Espírito mata. Então que a gente possa entender que somos sim dependentes. Diariamente, 24 horas por dia. Porque é Ele, é para Ele, é sobre Ele. Tudo é dele, nós somos dele. Que nós possamos sim diminuir para que Ele cresça. E reconhecendo que a graça dele basta. Não, eu não aguento, eu vou mudar, eu vou porque eu não aguento. Eu aguento porque a graça dele é que nos basta. Amém? Amém.